Olá, eu sou Daniel Archanhor, oncologista clínico e coordenador científico do Grupo de Oncologia DOR. Falar um pouquinho para vocês da minha impressão sobre a ASCO em tumores de cabeça e pescoço. Tumores de cabeça e pescoço, apesar de serem um problema de saúde pública e muito relevante no nosso cenário, sempre são deixados um pouquinho de lado na ASCO, mas teve alguns trabalhos interessantes, nada que mude totalmente a nossa conduta, mas algumas coisas que valem a comentário. Alguns trabalhos em câncer de tireoide, muitos focados em alterações genéticas nessa população. É de nota uma droga que foi apresentada aqui na ASCO, um inibidor de RET, que parece ser bem ativo em tumores de tireoide que tem essa mutação, inclusive tumores medulares de tireoide. Essa droga também foi estudada em tumores de pulmão que apresentam a mutação de RET. Em câncer de tireoide, algumas outras drogas apresentadas apenas em pôster, em falha anti-VEGF, nada que possa mudar a nossa conduta hoje em dia, e muita coisa sobre tumores HPV positivos. E nesse cenário, um estudo pequeno, mas bastante provocante, me chamou muita atenção. Um estudo feito com uma forma de tratamento diferente. Os pacientes eram submetidos à quimioterapia de indução, um esquema que a gente usa bastante, que é o esquema de docetaxel e cisplatina. E depois da quimioterapia, aqueles pacientes que tinham uma resposta parcial significativa, na ordem de 80%, eles eram submetidos a uma cirurgia transoral robótica, mais conhecida como TORS. Então o paciente fazia a cirurgia robótica do tumor de orofaringe, no caso, a gente está falando de HPV positivo, então basicamente são tumores de orofaringe, e fazia o esvaziamento cervical quando, obviamente, dependendo do tipo de linfonodo, ele fazia o esvaziamento linfonodal uni ou bilateral. E o que a gente observou, um estudo bem pequeno, mas assim, a taxa de controle foi bastante grande. O que é inovador nesse estudo não é só a associação quimio e TORS, mas também o fato desses pacientes não fazerem radioterapia depois da cirurgia. Ou seja, o controle local foi feito apenas com cirurgia, evitando assim as mazelas dos efeitos colaterais a longo prazo da radioterapia nesses pacientes, que a gente sabe são pacientes de ótimo prognóstico, e a radioterapia realmente tem efeitos colaterais importantes. Apesar do estudo ser pequeno, um pequeno número desses pacientes, 3 desses 20 pacientes, tiveram uma recidiva muito precoce, o que provavelmente tem relação com o fato de serem doenças já metastáticas na apresentação. O estudo ainda é um pouco imaturo, mas gera, de certa maneira, uma provocação até que ponto pacientes que vão ser submetidos a um esquema de quimioterapia e têm uma redução significativa da doença e fazem um tratamento local cirúrgico, será que todos esses pacientes realmente necessitam de radioterapia? Eu acho que essa é uma questão que a gente se debate muito na clínica, com a discussão dos pacientes, e a gente tem um pequeno dado provocativo que pode, digamos assim, gerar algumas hipóteses futuras e faz com que a gente talvez tenha que mudar um pouquinho a maneira de conversar com os nossos pacientes com base nesses dados iniciais.